E aí a gente começa então falando sobre o tema da noite, que é justiça divina. Justiça divina, na verdade, é um tema ligado a uma das obras básicas da doutrina espírita, o céu e inferno. Na obra O Céu e Inferno, quando você abre a capa e lê, na primeira página que você bate os olhos, está escrito lá, o céu e inferno ou a justiça divina. Essa obra espírita da codificação, ela é pouco estudada e pouco lida nas casas espíritas. E sempre que a gente faz essa palestra, a gente costuma perguntar, quem daqui já leu a obra O Céu e o Inferno ou estudou na casa espírita? Levanta a mão para a gente ver. Sem medo de ser feliz também, se disser que não estudou. Tá vendo? Então, as duas mãos sobram dedos das mãos. Então, assim, é uma obra basilar da doutrina e a maioria de nós desconhece. Se conhecêssemos essa obra, mudaria a nossa vida em alguma coisa? Porque às vezes tem gente que fala assim, mas eu já li o livro dos Espíritos, eu estudei o livro dos Médiuns, eu li obras póstumas, cujo nome é exatamente porque depois que Kardec volta à parte espiritual, um compêndio de artigos da própria Revista Internacional do Espiritismo, tudo que Kardec já tinha trabalhado estava ali, mas não foi o próprio Kardec que fez esse compêndio. Então a gente fala assim, eu já li vários. Por quê? Eu tenho que ler O Céu e o Inferno? Ou Justiça Divina? Então vamos lá. Se a gente começar a linkar essa obra, a primeira coisa que a gente vai entender é a doutrina espírita tem princípios básicos que são norteadores para cada um de nós e que a gente tem que ter na ponta da língua como entendimento de vida, saindo da teoria e partindo para a prática. Qual é a primeira? O primeiro princípio básico dentro da doutrina espírita é a existência de Deus. A doutrina coloca para cada um de nós, através da codificação, graças a Kardec, que Deus existe, isso é inquestionável. Tanto é que a primeira questão de O Livro dos Espíritos não é Deus existe? Não, é que é Deus. Ou seja, ele existe, mas o que é? Porque a gente aprende Deus, Espírito e matéria, mas que é Deus? E aí, a espiritualidade responde de uma forma que a gente lê, mas a gente não traduz ao pé da letra como deveria. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então tá, inteligência suprema, então não existe ninguém mais inteligente que ele. Causa primária, antes de qualquer coisa existir, Deus já é. Então tá, eu já entendi isso, mas Deus é um velhinho que fica lá, como na Capela Sistina, com o dedinho apontando pra gente, de barba, nos esperando no paraíso? A doutrina também vem dizer para nós que não é isso. Que graças à presença de Jesus entre nós, enviou os seus, preparou o ambiente e ele mesmo se fez carne, se fez verbo e mostrou um pai completamente diferente do nosso entendimento anterior. Um pai vingativo, um pai que castiga, e aí vem Jesus e apresenta um pai nosso, um pai amoroso. Um pai que nos quer ver felizes, um pai que nos quer perto dele. E Jesus apresenta esse pai de uma forma que a gente ora, porque ele nos ensinou a oração dominical, mas também não entende. Veja a dificuldade que nós temos de entendimento ainda na condição em que nos encontramos. Porque se a gente diz, Pai nosso que estais nos céus, traduz, Pai nosso é Pai de todos nós, do pedófilo, do corrupto, do criminoso, do desonesto, do intolerante, de todos nós. E aí a gente começa a se questionar, mas Deus criou o mal? Quando a gente entra em contato com a doutrina espírita, isso vai puxando a gente a entender. Porque segundo a espiritualidade, todos nós conhecemos e entramos em contato com a doutrina quando há algo em nós que é muito importante, o GPS de fábrica.
Quando o seu GPS funciona bem, você começa a buscar esse entendimento do que nós somos, por que sofremos, o que estamos fazendo aqui e, sobretudo, para onde vamos. Quando a gente vai a um lugar que a gente desconhece, a gente coloca lá o guia por satélite. Nós chegamos à Terra também com GPS potente. E principalmente quem está sentado aqui, encarnado e desencarnado. Guia para a salvação é a consciência. Todos nós já temos consciência. E trazemos no inconsciente, embora não nos recordemos, várias noções do que é lícito e o que não é lícito fazer. Tanto é que quando fazemos alguma coisa que não é legal, ela apita. A gente não dorme direito, a gente se perturba, a gente se desequilibra, a gente não tem paz. Então o guia para a salvação, esse GPS, é muito importante. E aí vem a espiritualidade e fala sobre a justiça divina. Se nós não questionamos que Deus existe porque Ele é, a espiritualidade dentro do Espiritismo nos ensina que, embora não possamos entender Deus na sua grandiosidade, se conhecermos os atributos de Deus, as qualidades de Deus, talvez fique mais fácil compreender. Esse é Deus. E aí, quais são os atributos ou qualidades? A espiritualidade diz que Deus é eterno. Isso a gente acabou de falar aqui. Então, antes de tudo existir, Ele já era. Deus é imutável. E essa fala é maravilhosa. Deus é imutável. Então, não importa as condições que as coisas aconteçam, Deus não é bipolar. Ele não acorda de mau humor e olha assim, hoje eu vou fazer o bem para a Dani, porque a Dani está merecendo. Então hoje vai ter tudo de bom para ela. Mas hoje eu não estou muito legal, amanheci com o pé esquerdo, então eu vou prejudicar o povo da terra, vou mandar hoje uma tempestade lá em Matão, vou mandar inundar tudo, uma poeira, como se Deus tivesse momentos de alegria, de tristeza, de bem e de mal. Deus é imutável, soberanamente justo e bom. Sabe o que quer dizer soberanamente justo e bom? Ele age com muita justiça e bondade. Não existe o mal para Deus. Deus não criou o mal. Entendendo esses atributos e essas qualidades, aí a gente começa a entender assim, bom, tá, eu vou lá estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque na casa me pediram, faça Evangelho no lar, aí eu vou lá e abro. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E aí tem lá a fala de Jesus, porque começa o capítulo com as falas de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque verão a Deus. E fala de uma promessa de alegrias e felicidades, que a gente começa a olhar e falar assim, mas peraí, eu não estou entendendo o que Jesus está falando. Eu conheço pessoas que passaram uma existência inteira, criam em Deus, acreditavam em Deus, faziam tudo corretamente e passaram a existência inteira no hospital ou sobre uma cama. Passaram situações desagradabilíssimas até o desencarne, mesmo crentes, mesmo fazendo tudo. Como que Jesus fala isso se a gente não vê a alegria? E aí, virando já, iniciando o estudo do capítulo 5, Justiça das Aflições. E os amigos espirituais começam a dizer para nós que há justiça das aflições, mas muitas vezes tudo que Jesus nos promete a gente não vai colher aqui. A gente vai colher no verdadeiro mundo, na verdadeira pátria que é o mundo espiritual, a pátria espírita, porque é de lá que viemos. E aí o Espiritismo nos dá um entendimento básico. Se Deus existe, Ele é bom e justo, soberanamente bom e justo, todo bondade, todo misericórdia, todo justiça. Imortalidade da alma. E aí a gente começa então a entender essa justiça das aflições. Somos espíritos imortais, transitoriamente habitando um corpo, mas não somos o corpo. A vida é uma só. Estamos experienciando na carne, mas somos espíritos. Tanto é
que acho que vocês não viram ninguém levando o corpo para outro lugar, a não ser o Cristo que ninguém encontrou ainda. Todo perfeito, nosso guia e modelo. Mas a maioria de nós, como a gente fala, a gente não leva nada, nem esse corpo. O que a gente leva? Da vida a gente leva a vida que a gente leva. Na consciência, as nossas ações. Então a gente começa a entender que como espíritos imortais, cada um de nós que aqui está tem um histórico de reencarnações. Pluralidade das existências. Terceiro fundamento básico da doutrina. Somos reencarnacionistas. E como reencarnacionistas, fica mais fácil entender então esse Deus todo bondade, todo justiça, quando a gente olha e fala assim, puxa vida, a criancinha acabou de nascer. E como alguns de nós entendiam até ontem, um anjinho inocente, cego, sem as pernas, sem os bracinhos, abandonada. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me tirou alguém que eu amo? Um filho amado que voltou à pátria espiritual em tenra idade? Um esposo, uma esposa, alguém da família? Que Deus é esse que comete tanta injustiça? Porque eu não entendo. Aí vem lá, entende mais um pouquinho. Depois da justiça das aflições, que muito do que acontece conosco a gente vai entender do outro lado, porque se somos espíritos imortais e não é a primeira vez nossa aqui, nós já semeamos muito em outras encarnações. Já tivemos histórias grandiosas de êxito, mas na maioria das vezes de falência de nós mesmos. E quando a gente semeia, somos nós que colhemos, a doutrina nos ensina. E nem sempre a colheita é doce. A colheita pode ser amarga. E aí, estudando o livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, nós temos lá 33 regrinhas básicas, que a gente chama de estudo do Código Penal da Vida Futura, como se estivéssemos num tribunal. É tão interessante, porque em um desses, no 10º, a gente lê lá que diz assim: toda imperfeição gera um sofrimento. Toda imperfeição gera um sofrimento. Portanto, é lógico, continua dizendo lá, como não é a nossa primeira vez sobre a Terra, já erramos muito. E pelo livre-arbítrio e a capacidade de escolha que cada um de nós temos, e Deus respeita, que a gente tem filho, às vezes a gente fala assim, não namora essa menina, ou alguém fala assim, não namora esse menino. A gente fala, mas eu gosto. Aí você fala, olha, mas não é uma boa pessoa. Né? Pai e mãe tem essa mania. Não é legal agora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu quero. E aí o pai e a mãe às vezes faz um auê para separar. Aí aprendemos com Deus que cada um de nós tem o livre-arbítrio. Deus nos orienta através da espiritualidade amiga. Por diversas formas o GPS está aqui, mas na hora da ação ele respeita o que a gente escolhe. E na maioria das vezes, sinto em falar, eu aprendi, estou aprendendo isso, a gente escolhe o caminho mais pedregoso. A espiritualidade nos conta que esse planeta é um planeta de provas e expiações. Quem é professor como eu, professor aposentado agora, mas tem vários amigos aqui, na escola a gente faz prova e expia. E fazer prova não é uma coisa simples, atenção. A gente esquece, você estuda tanto do outro lado, há um planejamento reencarnatório maravilhoso, porque para a gente estar aqui não foi ao acaso, não existe acaso. Portanto, eu gosto muito da música Epitáfio, quando ela fala, devia ter amado mais, não é assim? Mas tem uma parte que ele fala assim, o acaso vai, não vai, não existe acaso, está tudo certo. Quando a gente conhece essa doutrina consoladora, a gente começa a entender que se somos espíritos imortais e que eu estou Rose, esse aqui é um corpo que me possibilita estar sobre a Terra para aprender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o espelho da alma e dizer assim, o que eu vim fazer aqui? E nós somos privilegiados. No domingo à noite estamos sentados aqui olhando.
O ideal e o convite da espiritualidade, como diz Santo Agostinho na questão 909, na questão 919, toda noite antes de dormir faz a receitinha de bolo. Analise o que você fez durante o dia. Observe se ninguém vai dormir com raiva de você essa noite. Se você fez tudo o que poderia. Se você ajudou quem poderia, se você fez o melhor para si mesmo, se você disse todos os eu te amo que precisava. Porque a gente acredita na nossa pequeneza ainda enquanto espírito, porque somos ainda imaturos, que tudo está ao nosso bel prazer. E a espiritualidade vem dizer para nós, não, existe o planejamento. Não há injustiçados. Capítulo 5, lá onde eu falei bem-aventurados os aflitos, falamos da justiça das aflições, em seguida vem causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. O que quer dizer isso? Aflições. Então, antes de explicar esses dois itens, vamos voltar na fala do Cristo. Outra coisa interessante. A maioria de nós nos dizemos cristãos, mas a gente não analisa a fundo a fala de Jesus. E duas falas eu vou citar aqui, que são assim de mexer com a nossa estrutura, abalar a nossa estrutura. Primeiro, Jesus diz assim, em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ele está dizendo, vou te falar para você ter paz em mim. E o que é, Jesus, que você quer dizer? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente tivesse ouvido Jesus lá atrás, tá tudo bem na nossa vida? Beleza. Mas eu vou ter aflição? Ah, vai. Ele está falando que vai. Jesus não brincou em serviço. Ele disse que nós teremos aflições. E as aflições de que mundo, gente? Do externo. Jesus veio, tinha corrupção. Os vendilhões do templo. Valores invertidos em família. Famílias que não se amavam, que não se perdoavam, que expulsavam o outro quando estava doente. E a gente começa a olhar que Jesus se fez carne, se fez verbo, voltou à pátria espiritual e as coisas continuaram. Olha a corrupção hoje, está tudo igual. Um pouco melhor, eu acredito. Porque a gente está falando sobre isso aqui. Um pouco melhor. Mas ele não modificou aquela estrutura que ainda existe em alguns lugares do mundo hoje. Guerras, pessoas passando fome. Que mundo é esse que eu terei aflição? No mundo tereis aflições, o seu mundo íntimo. Nós trazemos conosco um planejamento que não é brincadeira. E qual é esse planejamento? Qual é o objetivo da nossa encarnação? Questão 132, questão 67. O que a gente tem que analisar? Nós estamos aqui, alguns por missão, outros expiações e provas, mas, diz a espiritualidade amiga, todos passaremos pelas vicissitudes da existência física. E vicissitude não é uma palavra bonita. Então a espiritualidade, como Cristo disse que é a terceira revelação, o Espiritismo e o Consolador Prometido, vem dizer para nós que estar sobre a Terra tem 3 propostas que a gente deve analisar, e é ela que eu vou trazer agora essa noite. 3 propostas fundamentais. O que é o planeta Terra? Uma escola, um hospital e uma oficina de trabalho. O planeta Terra é isso. Escola. Se você está aqui na noite de hoje, você está me vendo, você está me ouvindo, você veio caminhando, não importa as condições físicas, estamos aqui. Então estamos na escola. E na escola a gente tem que compreender que nós devemos estudar. Estudar o quê? Ou estudar quem? As duas coisas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente não pode ser espírita de passe e água fluidificada. A gente tem que ser espírita de conhecimento. Sair da condição do eu creio para a condição do eu sei. E é só o estudo que vai fazer isso conosco. Porque na hora da dificuldade, na hora da aflição, gente, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, não é simples, é desafiador.
Posso ser um espírita conhecedor de tudo isso. Partir um ente querido, a gente não vai sofrer? Não vai sentir a saudade? Saudade é um sentimento que fere um dos dois mundos, diz Chico Xavier. Nós vamos chorar. Sabe qual é a diferença? É que a gente não vai se revoltar contra Deus. Não vai achar que Ele nos abandonou. Muito pelo contrário, a gente vem para cá para buscar a força junto dos iguais e daqueles que já passaram, perguntando: como é que você fez para passar? O telefone toca de lá para cá, portanto não é toda hora que a gente recebe notícias. Mas sabe o que é bom? Com essa doutrina consoladora, a gente aprende que ninguém fica sem auxílio. Nenhum de nós fica sem auxílio. Então, o que a gente tem que fazer? Estamos estudando. Vamos passar por provas. E as provas são aflitivas. A gente deve ter resiliência. Ser flexível como bambu, não se quebrar. Parar de mirar o chão e olhar para o alto. Porque desde essa que vos fala, é assim que a gente aprende. Buscando entendimento e trazendo isso para a nossa prática diária. Tá, mas se é uma escola, também é um hospital. No hospital, gente, toda a espiritualidade, Emmanuel com muita propriedade diz: a terra é a UPA do Cristo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o hospital de Jesus. Quem está no hospital? Vocês visitam o hospital? Tirando raros trabalhadores, a maioria que está lá está internada, está convalescente ou está muito doente. É o que acontece conosco. Mediante as dores físicas e as dores da alma, todos nós temos tribulações. Se não temos agora, teremos no futuro. No mundo tereis aflições. Como é que eu lido com elas? Olho para o planeta Terra, além de uma escola, além de um hospital, eu vou começar a olhar como uma oficina de trabalho. Então eu preciso procurar na casa espírita o que eu vou fazer. O que eu posso ajudar? Mas eu trabalho tanto durante a semana, eu só tenho sábado e domingo. Vou fazer o que na casa espírita? Vou esperar meus filhos crescerem, aí vem a lista. Esperar me aposentar, vai aumentando a lista. E aí a espiritualidade diz: meu filho, minha filha, não há trabalho para todo mundo dentro de uma casa espírita. Se toda a população encarnada resolvesse, não ia ter posto de trabalho para todo mundo. Então não é só aqui. Onde é a oficina de trabalho? Onde você foi chamado a viver. E aí você olha para o local onde você come sal junto com as pessoas consanguíneas, ou com a família que você formou. Ali está a oficina de trabalho. O parente difícil, as adversidades, as dificuldades, a necessidade do perdão, do entendimento. E eu sempre falo, a espiritualidade diz: não tem como a gente subir na direção do Pai, no progresso e na evolução de nós mesmos, fazendo a nossa luz brilhar, se a gente não tomar o AS todo dia. As asas do amor e da sabedoria. É só dessa forma que a gente sobe, amando e usando a inteligência para o bem, nós vamos conseguir focar na nossa evolução. Também nos disse a espiritualidade certa feita, eu devo já ter falado aqui, mas volto a repetir, que a gente deve ligar o nosso alarme consciencial. O BIP tem que estar ligado, e é outro foco da doutrina. E a primeira vez que eu escutei isso de um amigo espiritual, eu perguntei: nossa, mas como é que a gente liga isso, né? Como que é esse BIP? É claro que as pessoas mais idosas como eu sabem o que é BIP, né? Antes da gente ter o celular, né, a gente achava chique andar com um aparelhinho assim, que ele vibrava, que ele fazia um barulhinho, né? Tinha umas agendinhas chique que a gente ficava louco digitando. É do tempo de vocês? Então, do meu também. Então, os jovens não vão saber o que a gente está falando. Mas esse BIP, na doutrina espírita, tem um valor fundamental. Se a gente seguir, a gente não se perde. E o que quer dizer BIP? Benevolência para com todos. Ser bom para todos, até para aquele que te deseja o mal. Até para aquele difícil. Sem contar que às vezes o difícil somos nós e a gente não enxerga, não é?
A gente acha tão fácil ver o outro, mas a gente precisa olhar para dentro do espelho da nossa alma e perguntar: será que não sou eu? O difícil. Benevolência para com todos, vai ser bom para todos. Os jovens, na idade do meu filho, aí 17, 18 anos, eles, nesse momento da idade, o que eles acham? Os amigos são mais importantes. Eles gastam horas no celular, com chamada de vídeo com os amigos. O fone é o amigo predileto. E às vezes a gente tem que ficar falando: ei, olha para mim. Lá em casa eu faço uma chantagem mais ou menos. Meu marido sabe, eu falo assim: puxa vida, tá chegando o momento de você bater asas para longe de mim. Deixa eu te curtir um pouquinho, tira isso do ouvido, fala comigo. E às vezes não dá certo, o que a gente fala? Vai lavar a louça. Aí a gente vai enxugar a louça. Porque enquanto um lava, o outro enxuga, automaticamente a gente dialoga. E a gente tem que fazer isso. Porque mais do que dar condições materiais para que eles voem e entrem na competição do mundo, a gente precisa dar embasamento para no momento que a aflição bater na porta deles, eles tenham suporte e sejam suporte para o outro. Eles têm que suportar nos dois sentidos. Suportar no sentido de entender e suportar no sentido de ser suporte base para aqueles com quem ele vai conviver, porque eles também terão famílias. Então a oficina de trabalho é dentro de casa. Na pluralidade das existências, a gente compreende que se não é a nossa primeira vez, e se nós estamos num local conhecido como escola, hospital e oficina de trabalho, gente, não tem outra coisa, tem que trabalhar muito, muito o espírito que você é, no corpo em que transitoriamente você está, senão a gente não vai seguir. A gente costuma dizer, sempre, olhando para dentro de nós, que nós não somos tudo boa gente. Lista, eu sempre na casa espírita, a gente tem uns grupos de estudo e eu falo para o pessoal: vamos listar as nossas qualidades e os nossos defeitos, mas de uma forma diferente. A gente vai fazer um evangelho com a família e vai pegar um caderninho, tirar um pedacinho de papel para cada um e falar assim: filho, fala para mim 5 qualidades que você vê em mim. Marido, fala para mim 5 qualidades que você vê em mim. Vocês não têm noção a dificuldade que é fazer essa tarefa. Vocês não têm noção. Se eu falasse isso para vocês fazerem hoje, tinha gente que no próximo domingo, se eu viesse aqui, ia faltar. A gente tem dificuldade de ver qualidade no outro e até em nós mesmos. A maioria das vezes, principalmente em nós. E é muito gostoso ouvir a família dizer: o que você tem de qualidade? Tiveram mães que disseram: minha filha, com a filha do lado, disse que eu sou uma pessoa paciente. Eu não achava que eu fosse paciente, porque ela disse isso, isso, isso. Eu fiquei tão feliz de saber. A filha: olha, eu fiquei sabendo isso, 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 porque a gente não dialoga nesse sentido, para além da matéria. E aí a gente começa a ver na hora de listar os nossos defeitos. Nem precisava perguntar, basta que a gente fique com a anteninha ligada para ver o que a família fala de nós, porque em casa a gente não usa máscaras. Em casa nós não somos: oi meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Somos nós. Não dá para usar máscara social o tempo inteiro. E ali, quem come sal conosco sabe do que a gente precisa. E aí eu linko então para as aflições do nosso mundo íntimo. Nada que nos acontece é acaso. Tudo tem uma razão de ser. Na maioria das vezes, pelo livre-arbítrio, nos afastamos das leis divinas. E no livro O Céu e o Inferno, que fez 160 anos agora, dia 1º de agosto, a gente vê exatamente isso. Diz lá que toda imperfeição gera um sofrimento. Bom, então se eu sofro, eu não posso culpar o outro. Tudo que eu semear, eu colherei. Não tem outra forma. Você vai na tua casa, você plantou um pé de alface, não tem como nascer jabuticaba. Então a espiritualidade fala o que Jesus já falou e a gente não ouve, e a gente repete. Jesus diz o quê? A cada um segundo as suas obras. Então o que você fez, você se responsabiliza.
É mérito ou demérito de cada um de nós. Ninguém evolui pelo outro. E ninguém recebe o mérito do outro. Se fosse assim, toda mãe queria sofrer pelo filho, passar pelas dificuldades pelos filhos. E não é assim. Então, se a cada um segundo as suas obras, se eu estou sofrendo hoje e não compreendo o porquê, se não tiver explicação agora, com certeza, causas anteriores das aflições. Não é nessa encarnação que justifica o que eu estou passando? É a minha colheita de encarnações anteriores, que agora eu tenho condições de colher, às vezes amarguras. Então fica claro. E para a gente entender melhor, tem causas e tem aflições que são atuais. Atuais. A gente acabou de ouvir isso aqui agora. Saiu por aquele portão, a gente esqueceu. Chega em casa, vai lá, vai jantar com a família, acontece um aborrecimento com um de nós, a gente já grita com o outro, já começa a maltratar, a gente começa a ser intolerante, faz valer aquela imperfeição de uma maneira mais gritante. O que vai acontecer amanhã ou depois? Talvez fiquemos sozinhos. Talvez não tenhamos a compreensão dos nossos. E aí a gente chega uma hora que diz: minha família não me ama. Eu não sei o que eu fiz para receber isso. E aí a espiritualidade fala: será que não? Não é bom a gente analisar o que nós estamos fazendo? Muitas aflições podem ser evitadas se a gente se transformar agora. Então, todos nós somos missionários. Não estou falando missionários coletivos, mas cada um foi chamado a viver na família que precisa, nas condições que necessita para o próprio progresso e para auxiliar no progresso do outro. Porque na questão 132, quando fala da reencarnação, qual é esse objetivo? Uma das coisas é sermos co-criadores com Deus. Então nós estamos aqui para ajudar na criação divina. E como é que eu ajudo? Encaminhando, me transformando, porque mais que falar, exemplos arrastam. Então olha a nossa importância compreendendo a doutrina. Se as causas não estão lá atrás, muitas delas podem ser evitadas agora, virando a chave. E eu vou contar, para a gente encerrar, uma historinha que está no livro Entre a Terra e o Céu, que faz parte da coletânea de obras de André Luiz Espírito com o médium Francisco Cândido Xavier. Começa essa coletânea lá com o Nosso Lar e vai com vários livros. Eu estou na Entre a Terra e o Céu, depois vem nos Domínios da Mediunidade. É uma coletânea fabulosa, fantástica. E tem uma historinha ali. Eu não vou contar o livro inteiro, porque não daria tempo em alguns minutos. Eu devo ter mais 10 minutinhos aí só. Então eu vou jogar a semente, quem sabe vocês leiam o livro, e tem audiolivro, tem no YouTube, gente melhor que eu, 1000 vezes, falando sobre. Mas olha a história. Narra André Luiz, que certa feita ele, Hilário, um amigo que também foi médico quando encarnado na Terra, nomes fictícios, vocês sabem disso. André Luiz não é André Luiz, é o nome do irmão do Chico que ele pegou para usar para... Quanto mais o espírito vai aprendendo, menos ele quer aparecer. Então melhor, para não ter problema como teve Humberto de Campos. Mas André Luiz conta que estavam ele, Hilário e o instrutor, o ministro Clarencio de Nosso Lar. E de repente chega uma prece refratada. Eu vou explicar o que é prece refratada. A Evelina, uma menininha de 14 anos, encarnada, na sua família, faz uma prece endereçada à mãe. Mas a mãe não tinha condições de ajudar, então a prece era para a mãe e foi para quem poderia ajudar. Então por isso que é prece refratada. E a Evelina pede auxílio, pedindo à mãe para auxiliar o lar dela, porque a mãe desencarnou e o lar estava uma tristeza só, porque o pai casou de novo, com uma moça de 25 anos, e o irmãozinho de Evelina, de 8 anos, do primeiro casamento do pai, ela e o irmão desencarna por afogamento. O menino tinha ficado com a segunda esposa, logo o marido achou que a segunda esposa não cuidou direito. Então, o casamento virou uma coisa. E a Evelina pede, a segunda esposa está doente, o irmãozinho desencarnou e a casa está um sofrimento só. Recebe essa prece.
André Luiz, então, junto com Clarencio, vem à Terra para poder ajudar. E nessa busca por ajudar, a gente vai ver que a mãe estava obsediando a casa. A gente, porque eu estou lá com eles, vocês também estão? Imagina a casa, vieram visitar. A mãe, para quem ela tinha pedido ajuda, não saiu da casa, desencarnou e ficou lá. Por quê? Quem é essa mulher que não presta, que casou com meu marido? Que está na minha casa com o meu filho e ainda deixou o outro filho desencarnar? E aí a mãe fica ali obsidiando. E eles fazem um trabalho danado para ajudar a mãe. Mas o mais interessante é que nessa prece movimenta todas as personas do livro. Pessoas que a gente nem imagina, que não tinha nem conhecimento com a família, foi aparecendo. Foi aparecendo. E o mais interessante, o menininho que desencarnou com 8 anos, que pra gente é um sofrimento, imagina para o pai e para a mãe. Você vê que a criança desencarna. Ele desencarnou por afogamento, mas no mundo espiritual ele tem uma dor muito grande na garganta. A glote, essa parte da laringe, era carne viva. E mesmo no corpo perispiritual, no mundo espiritual, esse menino sofria, gritava. Enquanto as crianças foram para um local chamado Lar de Redenção, ele foi acolhido no lar, mas ele ficava num leito, sendo cuidado por 2 benfeitoras, porque a dor que ele sentia era lancinante. Quando nós fomos estudar para descobrir o que aconteceu com o Júlio, que ele chama-se Júlio nesse livro, a gente descobre que a dor na garganta que ele sentia advém de séculos, na época da Guerra do Paraguai, 1856. O que aconteceu lá atrás, há muito tempo? Ele e mais 2 amigos tinham uma amizade muito grande. E um dos amigos casou-se com uma moça belíssima chamada Lina Flores. E essa amiga era bela, além de ser bela, ela gostava de seduzir os homens. Então, como eles eram 3 soldados amigos, o que casou com a Lina, e Júlio e mais um que chamava Armando. Começaram a frequentar a casa do casal, eles recém-casados. Os 2 amigos se apaixonaram pela mulher do amigo. E o que o Júlio faz? Seduz a mulher larga o marido para ficar com ele. Não obstante, ela também era sedutora, acaba seduzindo o outro amigo e larga dele. E o que ele faz? Toma um corrosivo, toma um veneno para acabar com a própria vida. Mas o veneno não fez a causa do desencarne, não foi o que matou, ele foi socorrido. Mas mesmo assim, ele não morreu por envenenado, né? Não se suicidou dessa forma, ele foi e se afogou. Outras encarnações ele teve e fez a mesma coisa, se afogou. Agora ele volta na família, onde aquela mulher que ele casou e tomou do amigo, é a segunda esposa do pai. O pai é um dos amigos que também roubou ela lá. Estão tudo vivendo na atualidade, estão tudo lá. Ele se afoga de novo. Aquela marca que ele tem do corrosivo, do veneno, ficou tão marcado, ele ficou tão perturbado, que toda a encarnação que ele teve, ele voltou com problema na garganta. Bom, mas aí a espiritualidade faz um trabalho maravilhoso e fala, olha, agora Júlio precisa voltar. Ajuda a mãezinha a sair de obsessora, ajuda ela e fala, vamos trazer Júlio para reencarnar de novo? Vamos. Ele precisa reencarnar. Aí pergunta para ela, você tem uma família próxima sua que poderia recebê-lo lá na Terra? Eu não tenho ninguém. Eu era muito ligada à minha família só, preocupava com a minha família. Então não tinha afeições. Ninguém era muito bom para andar comigo. Aí, o que acontece? Eles falam, então, o Júlio vai voltar na mesma casa com o seu marido. Mas quem vai ter que ser a mãe dele? Aquela que foi a mulher lá atrás e que agora é a segunda esposa. Mas uma coisa interessante, a espiritualidade diz, como ele já se suicidou várias vezes, ele vai precisar voltar algumas vezes por experiência apenas. Nós vamos preparar um corpo, ele vai reencarnar 2 vezes seguidas, rapidamente.
Ele vem, fica um tempo e volta para a pátria espiritual, até que aprenda a valorizar a encarnação e continue transformando. Então ele virá nessa família por 2 vezes. E aí a espiritualidade mostra toda a parte de preparação reencarnatória. Traz o espírito, o perispírito Júlio ali, antes da mãe começar a ter a gestação, aproxima ele da mãe, ele se imanta ao corpo dela. Lembra quem estava no seminário também de Simão, que falou do Segismundo? Mais ou menos aquilo lá. Imanta-se, até a mãe tem problema na garganta durante a gestação, depois, porque prepara um corpo para ele que venha sofrendo daquelas causas do próprio suicídio. Então vamos fechar, peraí. Então o que acontece? Muitas vezes a gente, de acordo com as nossas atitudes, que não é só o Júlio em si, os personagens estão todos ali, mas são daquela época, de séculos atrás. Então ninguém era inocente, embora a gente não se recorde. Por que eu estou contando essa história até um pouco triste? Não vou contar mais nada. Para a gente saber que quando a gente está escrevendo o livro da nossa existência corpórea, porque somos espíritos, é o corpo que nos facilita reparar, reajustar a nossa essência com a verdadeira, que é a divina. A gente primeiro comete algumas falhas? Sim. A gente se arrepende? Sim. Mas não basta nos arrepender, a gente precisa reparar. E muitas vezes, para reparar, a gente volta no meio em que vivemos com aquelas personagens de épocas anteriores. Daí as simpatias gratuitas. Talvez um colega de trabalho que você conheceu, um amigo, que você fala assim, gente, é mais meu irmão, mais minha irmã, do que meu irmão e minha irmã de sangue. São as pessoas que voltaram para te dar suporte nessa tua missão atual de ser melhor. E aqueles difíceis que às vezes não nos perdoam e que a gente passa por alguns percalços, são aqueles que nós precisamos aprender a amar e ajudar a crescer e a evoluir. Então, qual é a justiça das aflições? Cada um de nós teremos, mas na bondade do Pai, toda bondade, toda misericórdia, toda justiça, nós não estamos sós. E é isso que a gente precisa sair daqui sabendo. Nós estamos muito bem amparados por amigos benfeitores que querem nos ver felizes. Talvez a felicidade não seja neste mundo, mas a vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições, nos prepara uma volta para a verdadeira casa muito melhor. E a pergunta que fica para a noite de hoje é: para onde nós queremos ir? Não é para você pensar no suicídio. É para você pensar que mesmo aqueles que cometeram estão muito bem amparados. Ninguém está só. O Pai que nos ama, disse o bom pastor, se tem 100 ovelhas e uma se desgarra, o que faz o bom pastor? Deixa as 99 e vai atrás daquela uma. Então, neste momento, se Júlio cometendo isso está no hospital muito bem cuidado, e vocês não sabem o desfecho do livro, mas é maravilhoso. Então, para todos aqueles que a gente mentalizar agora e para nós mesmos, não há outro desfecho, a não ser o bem, o belo, o bom e o justo. Então, o que a gente tem que olhar para o planeta e transformar? Transforme o teu mundo numa oficina de trabalho. Dê mais de você. Abrace mais. Olhe mais nos olhos. Esteja conectado com um lugar que te dê energia para caminhar. Um dia de cada vez. E a gente tem que também dizer, só por hoje eu vou focar mais no meu crescimento. E eu vou desejar tudo aquilo que eu gostaria de receber. Então, o pensamento é matéria, pensamento é vida. Tudo que você mentalizar, você pode, cria na mente, realiza ao seu redor. Então, olhe para aquela pessoa difícil e ore por ela.
porque nós também somos difíceis para alguns. Peçamos mais perdão. E, gente, não saiam desanimados daqui, porque o nosso mundo não é esse. Então, todos os que partiram, não importa a condição, devemos orar, mas devemos também lembrar que não estão sós, como nós também não estamos. E que o Pai, que é bondade e justiça, vela e zela por nós. Então, que a paz de Jesus nos envolva a todos e gratidão por me ouvirem.